Graça e paz, Maria Helena. Amém, graças a Deus. A paz de Jesus Cristo seja conosco. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, livra-nos de todo mal, Senhor Deus. Nos dá a Tua graça, o Teu poder, a Tua ação, Senhor Deus, porque dependemos de Ti, Senhor Deus. Somos dependentes totalmente da Tua presença, Pai, porque sem Ti não somos nada, Pai. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, para buscar a Tua presença, para que o Senhor venha se manifestar em nós através do Teu Espírito Santo, Pai. Porque o Senhor manda o Seu Espírito como Consolador, como também, Senhor Deus, o poder, dando empoderamento, dando força para a gente prosseguir, dando fé, Senhor Deus, que junto à Tua Palavra, o Teu Espírito Santo traduz para nós que a Tua Palavra é verdade, é escudo, ela é broquel, né? Ela produz em nós um sentimento, mas não é só um sentimento, mas é uma força que vem de dentro, que o Senhor traz para nós, que devemos crer que o Senhor é Deus, que o Senhor é presente, o Senhor está sempre perto para nos livrar e nos dar alegria, mesmo na tribulação, na dificuldade, Pai. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua força, para todos que vieram ouvir, Senhor Deus, essa mensagem, e possam entender, ó Pai, que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus além de Ti. Amém? Mas eu quero meditar numa palavra de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 2. Diz assim, capítulo 4, 2 Reis, versículo 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Né? Uma pergunta importante: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas essas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Quanto mais doar, mais cheias ficarão, né? E quando acabou-se as vasilhas, acabou-se também o azeite. Amém, queridos? Então, é uma mensagem aqui do profeta Eliseu, né, que teve na casa de Eliú. Todos vocês conhecem esse texto, é um texto bem conhecido, onde Eliseu visita uma viúva e que essa viúva ela estava carente, né, precisando de socorro, precisando de alimento, precisando de tantas coisas ali que ela não tinha nada. Ela falou que não tinha nada em casa, só tinha uma botija de azeite. E isso foi suficiente. Eu quero te dizer nesta noite, né, que eu quero falar sobre esse azeite que não faltou para aquela mulher, né, e que se você tem uma vasilha de azeite, se você é um pote de azeite, né, você pode ser um pote de azeite e você com certeza pode ser suprido pelo Senhor. Né? A mulher foi embora dali, fechou a porta e, né, pegou todas as vasilhas. Traga-me mais uma vasilha.
e não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou, então ela foi e contou o homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Eu vejo esse texto como buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. O que sobra, vai sobrar sempre mais para você poder viver. Hoje eu queria falar sobre justamente o Espírito Santo. Eu fiquei numa mensagem que eu deixei para vocês, dizendo que o Espírito Santo, né, está no capítulo, nós podemos ver aqui no capítulo de João, capítulo 3, versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala palavras de Deus, porque Deus não dá Espírito por medida. Então eu quero falar um pouco sobre esses dois textos e quero trazer para nosso entendimento por que Deus não dá Espírito por medida, né? Porque Ele não dá assim um limite, como eu falei, 10% para um, 20%, 60% para você, Maria Helena, 40% para outro, 50%. Não, Jesus não faz isso. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel está clara, dizendo que o Espírito Santo desceria não somente para alguns, mas para todos. E todos ali precisavam entender, e saber estar ávidos a receber o Espírito Santo que viesse. Não em quantificação, mas todos ali estavam ávidos para receber a promessa do Pai. Eu falei sobre isso e comentei que o Espírito não tem 10% para um, 40%. Não existe isso. Isso não pode existir, porque Deus derrama Espírito Santo sobre toda a carne e não quantifica esta quantidade de porção para cada um. Mas a gente pode entender isso, como falei aqui no versículo, capítulo de João, capítulo 3, versículo 34, porque aquele Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, pois não dá Deus Espírito por medida. Essa frase no contexto bíblico enfatiza que o Espírito Santo não é dado em quantidades limitadas ou condicionadas, mas sim de forma abundante e sem restrições. Agora, esse percentual eu quero provocar vocês a entender alguma coisa. Eu tive hoje enchendo algumas vasilhas aqui e Deus falou comigo sobre enchimento de vasilhas, como as botijas de azeite daquela mulher que Eliseu pediu, traga quantas vasilhas for necessário e eu vou encher de azeite. Então, o que eu quero dizer, se o pote, se a vasilha for pequena, reduzida, com certeza a porção de azeite, a porção do Espírito Santo será menor. Mas como que uma vasilha pode ficar menor do que a outra? Amados, eu tive orando a Deus e pedindo, nós somos a vasilha, nós somos a botija. E essa botija, ela pode estar cheia de areia, pode estar cheia de pedra, pode estar cheia de terra, pode estar cheia de bugiganga, pode estar cheia de coisas do passado. Coisas que vão interferir, a paz de Jesus, Alexandre, coisas que vão interferir na sua vida e na minha vida. Se eu estiver guardando coisas do passado, essas coisas vão interromper. Amados, por exemplo, eu lembro do meu passado, quando eu era jovem, eu tive muitos acidentes. Eu nunca me esqueci, já andei de moto, já caí de moto, já caí de bicicleta, já caí de árvores, e machucava, feria, quebrava o braço. Eu tinha muitos acidentes que eu tive, porque a gente era garoto naquela época, a gente se divertia mais correndo atrás de cafifa, de balão, pegando a fruta nas árvores, subindo em cima de árvore. Então isso, consequência disso, era um tombo aqui, um tombo ali, um machucado aqui, um machucado. Mas esses machucados ficavam aqui na pele da gente, ficavam na ferida aqui dentro, externamente dentro de mim, que eu ficava, podia até ir para o hospital,
né? Tem uma vez que eu furei a perna, demorou a cicatrizar, mas cicatrizou. Mas agora, o que o Espírito Santo precisa? O Espírito Santo ele não fica externamente. O Espírito Santo fica dentro de nós. Aonde é? Não me pergunta que eu não sei. Onde é aqui, eu tenho aqui, uns diz ali, outro aqui. E nem Jung, nem Freud vai explicar isso para mim nem para vocês. Mas uma coisa é o seguinte: existe sim algo dentro de nós que pode impedir que o Espírito Santo transborde, que o Espírito Santo enche e deixa de encher. Se você, amados, feridas internas que são muito piores, elas não são externas, não são aparentes. Uma pessoa que foi humilhada, uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que foi estrupada, uma pessoa que sofreu alguma coisa do seu pai, da sua mãe, uma pessoa que teve essas coisas internas na alma da pessoa. Isso obstrui. Porque quando você tem muito medo, quando você tem certos pavores, quando você tem situações em que você não consegue se controlar, o Espírito Santo ele quer entrar, ele quer habitar. Mas esses são empecilhos que habitam no homem, que evita. Aí você fala assim, mas o Espírito Santo não é dado por medida. Mas a vasilha, a botija, ela pode estar cheia de outras coisas. Então, o primeiro passo, amados, quando eu trabalhava em libertação e cura interior, o primeiro passo que eu fazia era trabalhar a pessoa para que ela liberasse, fosse livre das cadeias e das algemas internas que tinham na alma. E isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, né? Que tinha uma dificuldade muito grande, porque eu tinha uma intimidade, né? Que eu trabalhava com ela era uma funcionária minha, e eu conversando com ela, não vou falar o nome, não sei se não deve nem saber, não vou dizer onde eu trabalhava ali, e ela conversando comigo, ela falou que teve um trauma de infância. O trauma que ela teve foi que o pai dela, que era o ídolo dela, né, traiu ela com uma colega dela, ou seja, dentro da casa, onde a mãe viu, a filha viu, e isso causou uma coisa muito ruim dentro dela. Ela ficou depressiva, entrou em depressão, ficou triste, abatida, e teve que ir para psicólogos, psiquiatras, e foi mesmo uma situação. Ela tinha 15 anos de idade, né? Já era uma certa, não era só criança, era uma juvenil, né? E isso causou dentro dela uma rejeição muito grande ao pai dela. Mas não foi só o pai. Quando fizeram um tratamento, fizeram uma regressão com ela, e nessa regressão hipnotizaram ela, mas aí trabalharam de uma forma que não foi o Espírito Santo que trabalhou, foi o homem que trabalhou. E o que aconteceu, amados? Aconteceu que essa menina, ela, quando saiu daquela crise, voltou para a sua casa, normalmente, não tem machucado nenhum, começou a voltar, mas a partir daí, ela nunca mais quis namorar nenhum garoto. Ela tinha raiva de homens. E ela começou a namorar mulheres. Mas isso aí é uma coisa normal hoje em dia, não estou querendo, né? Mas foi um trauma que ela sofreu e que ela passou a reverter o gosto, o prazer dela. Ela não tinha mais prazer. Ela ficou, prazer que eu falo, ela tinha uma aversão, tinha medo do ser humano que fosse do sexo masculino. E isso não somente isso causou um problema, e também causou claustrofobia e outras coisas mais. Essa pessoa se converte, ela precisa liberar tudo isso para poder se encher do Espírito Santo. E eu tenho outras pessoas também que eu conhecia. Então, o trabalho de libertação não é um trabalho de expulsar demônio, mas um trabalho de você esvaziar de si mesmo, dos seus traumas de infância, dos seus machucados e feridas da alma, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida.
Se isso não acontecer, ele vai ficar bloqueado, porque o Espírito Santo é amor, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, e tudo isso ele converge numa situação em que não pode haver uma coisa contrária. Não tem como habitar o Espírito Santo e um outro espírito de rejeição, né, que possa estar impedindo essa pessoa de receber o Espírito Santo. Então, eu quero trazer isso para vocês, amados, porque qual é a medida do Espírito Santo? Não existe a medida. À medida que você se liberta, o tempo que você se esvazia, o Espírito Santo vai te encher, né? Um exemplo na Bíblia, nós temos Pedro. Pedro sofreu uma cura interior, um trabalho de cura interior. Por quê? Porque ele negou a Jesus Cristo 3 vezes e o galo cantou e aquilo ali ficou na mente dele. Eu já comentei isso aqui com vocês, que o quê? O galo cantava, ele lembrava daquela situação em que negou Jesus Cristo. Isso não acontece só na infância, acontece também na fase adulta, né? O medo, por exemplo, você sofre um acidente de carro, você fica traumatizado muitas vezes, você não vai querer dirigir mais. E as coisas, esse medo começa a trazer consequências, sequelas, que impedem que você possa amar o seu pai, amar a Deus, adorar a Deus, buscar. Então, todos esses passados, todas essas sequelas do anteriores, elas têm que ser trabalhadas. E eu trabalhava com o quê? Com jejum e com oração. Né? O jejum faz o quê? Eu anular a minha vontade carnal e deixar o Espírito Santo entrar dentro de mim para trabalhar na minha vida. E eu quero dizer, o Espírito Santo é por medida, a medida quem mede somos nós mesmos. Nós é que damos a medida. Tem muita gente que fica buscando o Espírito Santo, querendo ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu não consigo. Mas precisa se esvaziar de si mesmo, das coisas que impedem. Aí você vai ficar cheio do Espírito Santo, ele vai transbordar, ele quer encher você. Não vos embriagueis com o vinho, que traz discórdia, traz confusão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não se coloque alguma coisa que tente você a substituir o Espírito Santo, que ocupe o lugar do Espírito Santo dentro de você. Você tem que ocupar o lugar que tem para você, o Espírito de Cristo. Amados, isso é fundamental, amados. Eu gosto muito de ver o exemplo de Adão. Adão, ele foi destituído do paraíso. E ali, com certeza, teve sequelas, né? Porque o Espírito de Deus habitava nele e deixou de habitar nele. Por quê? Porque ele desobedeceu. Porque ele tomou uma ação contrária àquilo que o Espírito Santo é, verdade. Então, aquilo, obediência, amor, né? Então, debaixo disso, o Espírito Santo não habita nessas localidades. Para ele habitar em mim, eu tenho que estar prontos recebendo. Se tem alguma coisa, né, dentro de mim que impede uma falta de perdão, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo meu irmão, eu não perdoo a pessoa. Essa falta de perdão, se o perdão não é sentimento, é uma forma. Jesus perdoa a todos que crucificaram. Para quê? Para liberar o perdão, para que a pessoa pudesse não ficar cheia de mágoas e ressentimentos, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele faz que ninguém, sem santificação, ninguém verá o Senhor, né? Se houver alguma raiz de amargura, alguma insatisfação interna, isso vai impedir que o Espírito Santo você veja Deus, entregue seu coração para Deus. E para nascer com Deus tem que nascer do Espírito, nascer da verdade, nascer da água e do Espírito, como diz Jesus para Nicodemo. E esse Espírito ele quer habitar, ele quer tomar você, ele quer fazer de você, ele quer ser Senhor da sua vida. Para que quando você orar, você não vai orar como convém, você vai orar de acordo com o Espírito Santo, que vai interceder por você. Então ele intercede, porque ele é seu guia, ele que vai guiar você. Quando você liga um rádio, né? Antigamente tinha aqueles rádios que você botava até bombrilzinho em cima para poder estar fora da estação, você não consegue ouvir direito. Então o Espírito Santo precisa estar ali dentro de você, habitando em você, sem interrupções, interferências, ruídos que venham deste mundo tenebroso
que tentam abalar a sua estrutura. O inimigo, amados, ele ruge como um leão, mas ele não é leão. Ele ruge para assustar, para amedrontar, para causar danos à alma da pessoa, para que a pessoa não possa receber a verdade de Deus. Amados, Davi, ele era um garoto que trabalhava com as ovelhas do pai dele. E ali ele teve a afronta de um leão, derrubou um leão. Teve a afronta de um urso, venceu um urso. E quando ele sabia que quando ele lutou com o urso, quando ele lutou, não foi ele que venceu. O Senhor habitou, entrou dentro dele, mudou a mente dele e ele trabalhou aquilo que Deus pôde trabalhar na vida dele. Ele canta show. Então, mas a mesma coisa, quando ele viu Golias, 40 dias Golias ficou afrontando o povo e todo mundo com medo, porque eles estavam debaixo do pecado, debaixo da desobediência. Saul estava com o pecado e ali, amados, o povo não conseguia se entronizar, receber aquela porção. Quando Davi foi olhar para o gigante, falou: quem é esse gigante incircunciso que desafia não a mim, mas desafia o Senhor dos Exércitos? Você assume a forma desse Deus. Isso não é nenhuma soberba, você assumir a forma. Deus é contigo, Ele quer habitar em você, Ele quer se manifestar em você. E quanto mais Espírito Santo, mais força você vai ter, mais empoderamento você vai ter. Nós temos exemplo de várias pessoas. O nosso fundador da Igreja Metodista, John Wesley, ele foi um homem que se separou para Deus bastante, com jejuns e oração. Toda semana ele jejuava e orava incessantemente. Ele aprendeu a ter uma vida com Deus contínua, uma vida presa ao Senhor, e se desligou das coisas que vinham tentar trazer mágoas, ressentimentos, dores. Mesmo ele sendo atacado, mas ele não se sentia atacado. É a mesma coisa, Jesus foi crucificado, mas não se sentiu. Ele colocou o corpo dele como sacrifício, mas a alma e o espírito dele era de Deus. Então, amados, tanto que quando ele morreu, ele não morreu, ele falou assim: Pai, eu não posso, eu entrego o meu espírito. Ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder, porque ali habitava o Espírito de Deus dentro daquele homem. Como que é habitar dentro de nós? Em graus muito maiores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. John Wesley, amados, ele ministrava a palavra de Deus na rua São Nicolau. Eram 2.000 pessoas. E à medida que ele falava, as pessoas falavam que ele não pregava, que ele queimava. Queimava por quê, amados? Porque não era ele. Ele estava cheio do Espírito Santo. Amados, Pedro, quando foi perdoado lá por Jesus Cristo, quando ele chegou diante de Jesus e falou: Pedro, tu me amas? Pedro: amo sim, filho, amigo, né? Amo como amigo. Mas Jesus estava falando: você me agapau, me ama mesmo, verdadeiramente me se doando para mim? Ele não entendia, ele não conseguia, porque ele estava preso àquela mentira, àquela negação, e Jesus estava curando ele. Tu me amas pela segunda vez, tu me amas pela terceira vez, para afastar e tirar aquela barba. Porque eu te amo, Pedro. Apacenta minhas ovelhas, a partir de agora você está curado. E Pedro, quando recebeu a unção do Espírito Santo no dia do Pentecostes, ele se levantou e perdeu o medo e falou: vocês mataram o autor e consumador da fé, que era Jesus Cristo. Eu tenho até uns textos aqui de Pedro mesmo, né? Em Atos capítulo 2, versículo 15 a 19, diz assim: estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas, e vocês profetizarão, seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Como Pedro, falando isso, ele assumiu o poder do Espírito Santo e foi dizendo para todo aquele povo que vocês mataram o autor e consumador da fé de Jesus Cristo. Mas agora eu não tenho mais medo, porque quem habita aqui,
quem toma conta, quem me guia é o Espírito que assumiu este corpo. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele não vem por medida, ele vem para encher você. O que nós temos que fazer é tirar de dentro de nós tudo aquilo que tenta intervir, que o Espírito Santo assuma completamente a minha vida. Ele quer encher você, ele quer fazer você ser cheio. E o que faz para a gente ficar mais cheio do Espírito Santo? Doação. A doação é uma coisa interessante. Eu li aqui, eu vou no texto de Eliseu, quando ele fala para a mulher, a viúva, fala assim, o que você tem em casa? Eu tenho uma vasilha de azeite. Você tem uma vasilha de azeite? Então manda pegar diversas vasilhas dos seus vizinhos. O que são diversas vasilhas? São seres humanos, são pessoas que estão precisando de azeite também. As vasilhas representam pessoas. E ali, quando você coloca o azeite naquela botija, mais azeite vai ficar na sua botija. À medida que você doa o Espírito Santo que Jesus te doou, você recebe mais uma porção e você continua cheio. Amado, como eu falei de John Wesley, ia para a rua São Nicolau, pregava 2.000 pessoas, pessoas caindo no poder. Ele passava, as pessoas eram curadas. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Ele viveu para doar essa porção de Deus que Deus dava para ele. Quanto mais você recebe, mais você dá. Amém, Jesus? É maravilhoso. Também tem um outro testemunho, o evangelista Charles Finney, um homem que se doava para o Espírito Santo, orava, jejuava e foi curado, e se encheu do Espírito Santo. Ele entrou numa empresa, as pessoas olhavam para ele, de repente começou todo mundo a chorar na empresa. Tem um livrozinho dele, um livreto que eu tenho, chorava, todo mundo chorava, são testemunhos tremendos, mano, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E isso transborda e vai alcançar outras pessoas. O Espírito Santo, como diz João 3,34, pois aquele que Deus enviou, que é Jesus, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá Espírito por medida. João 3,34. Então, amados, Jesus quer encher você, quer encher a mim do Espírito Santo. Pastor, mas eu posso pedir o Espírito Santo? Lucas 11, de 9 a 10, diz o seguinte: por isso digo a vocês, peçam-lhes e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Tudo que pede, recebe, tudo que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que Deus quer é derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, o que nós temos que fazer? Tudo aquilo que interfere, tudo aquilo que atrapalha, que o Espírito Santo tenha a tomar a minha vida, eu tenho que esvaziar de mim mesmo, eu tenho que tirar mágoa, ressentimento, falta de perdão, mágoas, tudo isso não vale, isso aí ocupa um lugar dentro de nós que vai fazer com que eu não receba o Espírito Santo. E eu fico uma pessoa triste às vezes, aí o Espírito Santo quer habitar em você, mas tem coisa dentro da nossa vasilha, da nossa botija, que precisa ser tirada. É uma coisa do passado, uma coisa que aconteceu, um acidente, tudo isso nós temos que pedir o Espírito Santo para ser curado. Chama-se cura da alma, cura interior. Amém, querido? Eu vou orar por você agora, que você saiba que é muito bem-vindo em nome de Jesus. Senhor Deus, eu abençoo teus filhos. Eu primeiramente, Pai, eu quero trabalhar uma cura interior. Se tem alguma pessoa com mágoa, ressentimentos, falta de perdão, coisas que interferem dentro da alma da pessoa, que a pessoa não consegue receber o Espírito Santo, eu imponho as minhas mãos, Pai, cura. Ministra aí, envia os seus anjos a cada casa e repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que possa, Senhor Deus, estar fazendo mal a esta pessoa, que ela precisa receber o poder de Deus, para que o Espírito Santo ocupe ela, enche a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus a cura do Espírito Santo, a promessa de Deus na sua vida. Você é uma botija de azeite e Deus quer encher você cada vez mais. Que Deus te abençoe, na graça e na paz de Jesus. Deus te abençoe muito, muito, muito. Jesus não dá Espírito, Deus não dá Espírito sob medida. Ele quer encher você do Espírito Santo. Paz de Jesus a todos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.